Alguns dizem que oratória é coisa de homem, invenção da cabeça de teólogos. Afinal de contas, quem dá a palavra é Deus e os pregadores não precisam deste tipo de coisa. Mas será se esses argumentos são verdadeiros? No vídeo de hoje nós abordaremos este assunto e faremos uma breve exposição de alguns princípios para a entrega de um sermão. Fica comigo até o final. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e esse é o nosso encontro onde discorremos sobre o pregador e a pregação. Nosso assunto de hoje é por que estudar oratória. Quero lhe dar alguns princípios para a entrega eficaz de um sermão. Oratória é a arte de falar em público. E uma pergunta surge dentro desse estudo. Por que estudar oratória? Quero responder essa pergunta em pelo menos duas partes. Em primeiro lugar, estudamos oratória não para tornar o sermão mais poderoso. Estudamos oratória para não prejudicar o anúncio fiel da palavra de Deus. A pregação ela tem um lado humano e um lado espiritual. Dentro do lado espiritual, nós entendemos a sobrenaturalidade da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, e a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que Deus a lança com um propósito e ela não volta vazia. Nós também entendemos dentro desse lado espiritual da pregação que ela é dependente. O Espírito Santo atua por meio da propagação do Evangelho, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, a pregação também tem o seu lado humano. Como assim um lado humano? Ela não é pregada, não é proclamada pelos anjos ou por seres celestiais. Homens proclamam, anunciam, pregam a palavra de Deus. E outra coisa, a mensagem, ela não é pregada em uma linguagem de outro mundo. Ela é pregada dentro do vernáculo nativo daqueles que estão ouvindo. Ou seja, pode ser o português, o inglês, o alemão. Então, dentro desse lado humano da pregação, nós encaixamos a oratória. Em segundo lugar, quero me utilizar das palavras de Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele declarou, abre aspas, o poder que está no Evangelho não está na eloquência do pregador. Caso contrário, os homens seriam conversores de almas. E isso não é verdade. Nós utilizamos a oratória como um recurso para nos ajudar na comunicação da palavra de Deus. Mas a oratória em si não tem poder de transformação. No entanto, nós não podemos desprezá-las. Embora Spurgeon ele conhecesse e confiasse no poder da mensagem e não no mensageiro, ele desafiou os pregadores a se desenvolverem. Abre aspas, palavras do próprio Spurgeon. Estamos obrigados a usar todos os meios possíveis para aperfeiçoar a voz pela qual devemos anunciar o glorioso Evangelho de Deus. Agora, tenha muito cuidado com isso aqui. Embora utilizemos a oratória, devemos fazer isto com sabedoria. Até porque uma boa oratória pode ser utilizada para veicular heresias, falácias bíblico-teológicas. O pregador, ele deve gastar tempo estudando, gastar tempo procurando e pesquisando. O pregador deve ter conteúdo, mas também ele deve gastar tempo na entrega do sermão, pensando em como comunicar melhor aquilo que Deus colocou no seu coração. Então a oratória, ela deve estar sempre acompanhada da ortodoxia, do conteúdo bíblico, de um conteúdo edificante. E tendo dito isto, eu quero pontuar alguns princípios de oratória para a entrega eficaz de um sermão. E o primeiro deles é: gaste tempo se preparando para a entrega daquilo que Deus colocou no seu coração. Uma boa pregação está estruturada sobre alguns pilares, ou pelo menos 3. Estudo, estrutura e entrega. E esses 3 pilares podem ser traduzidos nas seguintes palavras: hermenêutica e exegese,
homilética e oratória. Dentro do curso Pregador e a Pregação, nós discorremos com profundidade sobre todos esses assuntos. Inclusive, o link está aí na descrição do vídeo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto comigo e com outros professores, pastor César Moisés, pastor Silas Daniel, pastor Carvalho Júnior, pastor Janderson Nascimento, clica no link que está aí embaixo e você vai ter um estudo mais profundo sobre essas matérias. Além do mais, de bônus você ganhará um curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor Carvalho Júnior e também um livro contendo mais de 500 ilustrações selecionadas que vão enriquecer a sua pregação. Voltando para esse nosso primeiro princípio aqui, a pergunta que surge é: será que se eu me preparar para entregar aquilo que já estudei, aquilo que já organizei dentro de princípios homiléticos, eu não vou atrapalhar a ação do Espírito Santo? Com isso, eu não estou tomando o lugar de Deus e dizendo que a pregação ela depende dessas técnicas? Claro que não. As técnicas nós utilizamos para realçar, para melhorar e aprimorar o lado humano da pregação, a comunicação. A pregação é pregada por um homem e é proclamada dentro do vernáculo dos ouvintes, como já falei. E quando falamos sobre oratória, sobre entrega de um sermão, nós estamos falando sobre a melhora da comunicação. Mas o Espírito Santo, ele vai se utilizar da palavra, a palavra que é inerrante. Ele tem compromisso não com a palavra do pregador, mas ele tem compromisso com a sua palavra revelada. O pregador, ele pode ter boa oratória, mas ele não terá êxito em sua tarefa se ele não proclamar a palavra de Deus. Lembra do que eu falei? O pregador deve ter conteúdo, ortodoxia, Bíblia e também deve ter zelo, também deve se esforçar para melhorar sua comunicação a fim de servir melhor o reino de Deus. O segundo princípio é: procure manter-se natural durante a entrega do sermão. Há pessoas que mudam completamente quando assumem a tribuna e pegam o microfone na mão. Elas mudam a voz, mudam o jeito de ser, mudam a atitude e começam: porque o Senhor está aqui esta noite. Ele está aí, pega na mão do irmão que está do teu lado aí, pega. Eita, Meus irmãos, Deus nos conhece, Deus ele nos chamou e quer nos usar do jeito que nós somos. Às vezes, nós admiramos um pregador, mas o fato de admirarmos um pregador não deve nos levar a imitá-lo ou tentar parecer com ele quando estamos pregando. Imitar a voz, imitar a personalidade, imitar o jeito de ser. A forma como nós pregamos deve ser condizente com a nossa personalidade. Deus vai nos usar do jeito que nós somos, na personalidade que nós temos. Alguns são mais rápidos, alguns são mais lentos, uns têm a voz fina, outros têm a voz grossa. E não adianta querer imitar um ou outro. Tenha personalidade, mantenha a naturalidade e seja quem você é. Em terceiro lugar, saiba utilizar a sua voz. Isso é um complemento até do princípio de número 2. Quando falamos sobre o uso correto da voz, há alguns cuidados que o pregador precisa ter. E o primeiro deles, e mais básico, é: não tenha uma voz monotônica. Há pessoas que do jeito que começam, terminam. Não tem uma alteração no ritmo da fala, não tem uma alteração no tom da voz. Elas começam assim: meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por ter a oportunidade de pregar aqui esta noite. E quando elas estão concluindo, está desse jeito também. Queridos irmãos, portanto, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e concluir o meu sermão. Veja que a voz ela fica sem vida, ela fica sem expressão, e o pregador ele deve saber utilizar a voz corretamente, dar ênfase quando tiver que dar, ele deve falar mais lento quando tiver que falar, para também trazer a atenção dos ouvintes, pois se ele tem uma voz monotônica, o sermão ele vai se tornar longo e chato, e a forma como você transmite a mensagem vai prejudicar o anúncio da palavra de Deus. Você deve utilizar a sua voz corretamente. E quando eu falo de utilizar a voz corretamente, não ser só monotônica, eu também quero que você entenda o cuidado com relação a não falar rápido demais.
Tem pessoas que falam tão rápido que tornam a pregação fica sem ser entendida. Meus irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão. Não, tenha calma, irmão. Você não está em um rodeio não, numa vaquejada não. Tenha calma. Então, às vezes tem um momento de falar mais rápido e às vezes tem um momento de falar mais devagar, mas sempre de uma forma que as pessoas estejam entendendo. Já tem aqueles que, por natureza, falam mais arrastado. E isso precisa ser corrigido quando o assunto é comunicação. Eu já ouvi algumas pregações cujo pregador, ele falava dessa maneira. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos saber dar ritmo e ênfase à nossa voz durante o momento da pregação. E esse é o terceiro princípio. Em quarto e último lugar, saiba utilizar com sabedoria a linguagem corporal. Quando falamos sobre oratória, não nos restringimos apenas ao uso da voz. O nosso corpo fala, desde a forma em que nos vestimos até as nossas expressões. Imagine um pregador subindo em um púlpito para anunciar a palavra de Deus de camisa regata ou com a camisa de um clube, de short, de chinelo, descabelado, barba por fazer. Não. Aquilo que nós vestimos deve estar de acordo com o conteúdo da mensagem que nós proclamamos. Somos embaixadores do reino. Da mesma forma as irmãs pregando, irmãs, eu vou até abrir um espaço aqui para falar sobre irmãs cantando de roupa curta, roupa com decote, roupa sensual, às vezes de short curto. Olha, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Às vezes, pela capa se julga o livro, ainda mais quando é algo assim escandaloso. Quando falamos ainda de linguagem corporal, nós falamos sobre o contato visual. Tem pregadores que quando vão pregar ficam olhando para o nada. Imaginem aqui eu gravando esse vídeo desse jeito. Meus irmãos, você deve utilizar a linguagem corporal com sabedoria, porque isso é importante no momento em que você vai se apresentar diante das pessoas. Elas vão estar olhando para você e eu fico olhando para o nada. Ou então eu tenho a câmera aqui na minha frente e eu fico olhando para o visor da câmera assim. Olha, meus irmãos, nós devemos cuidar com relação... Você tem que olhar para as pessoas. Você está pregando para as pessoas. Agora tome cuidado para não manter o contato visual só com uma pessoa e ficar mirando ela assim. Olhe, nós devemos, aí você vai pregar só olhando para aquela pessoa. Então desvia e depois olha para ela de novo. Olhe para o povo. Interaja com o povo. Você está pregando para o povo. Outra coisa também, dentro da linguagem corporal, que nós devemos tomar cuidado, é com as nossas expressões em relação ao conteúdo que nós estamos falando. Há pessoas que tratam de um assunto alegre com expressão triste. Irmãos, nós vamos estar no céu de glória. Lá vai ser muito feliz. Lá vai ser uma bênção. Jesus vai nos levar para lá. Aí aquela expressão de tristeza, aquela expressão de desânimo. Meu irmão, você está falando do céu. Você está falando do nosso lar eterno, aleluia. Onde não vai ter morte, onde não vai ter choro, onde não vai ter pranto. E nós almejamos chegar neste lugar. Você tem que falar com empolgação, com alegria. Já outros é o contrário. Falam de uma coisa triste com uma expressão de entusiasmo. Olhe, a mãe do irmão ali sofreu um acidente, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque não é tua mãe, rapaz. Não é tua irmã, não é alguém de tua família. Então a gente deve tomar cuidado com as nossas expressões, porque elas devem estar em acordo com aquilo que nós estamos falando. E uma última dica que eu quero lhe dar é essa, e essa você não pode esquecer. Deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esses e não se esqueça, olha só, abra a jaula.